Controlar a ansiedade antes de agir é uma atitude de maturidade. E olha que interessante, Paulo, quando ele escreve à igreja da Galácia, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele conta o início do seu ministério. E sabemos que quando ele começa o ministério dele, ele está cheio de expectativa de fazer aquilo que Deus colocou em seu coração acontecer. Mas ele revela que no início do seu ministério ele aprendeu a controlar a ansiedade de fazer as coisas acontecerem. Será que hoje não é isso que tem te atrapalhado? Você tem desejo no seu coração de fazer grandes coisas, mas a ansiedade tem impedido você de avançar. Você até faz, mas faz de maneira errada. Por isso hoje eu te convido a ficar nessa dopamina do dia, que vai ser uma instrução para você se posicionar com sabedoria. Pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem comigo viver esse tempo de devocional. O base de hoje está em Gálatas, capítulo 1, no verso 15 em diante. E antes de ler, eu gosto de contextualizar você para que você consiga entender o propósito do que nós vamos ler. Essa é uma primeira carta que Paulo escreve, inclusive como apóstolo, à igreja da Galácia, região conhecida hoje como Turquia. E nessa carta, Paulo ele traz várias instruções, trazendo principalmente o princípio do verdadeiro evangelho, que é a graça, que é saber se posicionar com sabedoria e maturidade espiritual. E dentro dessa carta, ele revela algumas coisas que ele aprendeu em sua jornada ministerial. E é interessante que no texto que nós vamos ler, ele revela o início do seu chamado. E me chamou a atenção quando eu estava lendo algo que faz todo sentido para o nosso posicionamento, principalmente para aquelas pessoas que desejam crescer com maturidade. E eu espero que essa dopamina realmente seja uma resposta para você. Inclusive, não esqueça de praticar o OPA, ouvir, pensar e agir. Esse é o nosso lema para que você não fique apenas na teoria, mas que tudo que você aprenda aqui possa ser realmente algo aplicável e vivido em sua vida. Então já pega a sua Bíblia, abre aí em Gálatas capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 15. E olha só o que o texto diz. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei a ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, também conhecido como Pedro, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. É interessante que esse texto, quando Paulo escreve à igreja, ele revela algo que realmente, se aprendermos e aplicarmos em nossa vida, muita coisa vai mudar. Principalmente quando nós temos um desejo no nosso coração de fazer algo, principalmente aquilo que Deus coloca no nosso coração. Sabe quando você sente que tem uma missão, um propósito, um ministério, um chamado, e você tem o desejo de fazer aquilo acontecer? Às vezes, na empolgação, quando você entende que aquilo é para ser feito, você já começa a fazer. A vontade de fazer acontecer, a vontade de tirar o plano do papel é muito grande. Eu já fui muitas vezes assim, se eu não tomar cuidado, eu continuo sendo empolgada, cheia de vontade de fazer acontecer. Mas a verdade é que quando nós agimos sem a direção correta e sem a sabedoria, nós podemos simplesmente meter os pés pelas mãos mesmo e fazer tudo aquilo que não deveria ser feito. E o que me chama a atenção é que Paulo ele deixa muito claro que assim que ele entendeu que ele tinha um chamado para pregar aos gentios, para falar do evangelho aos gentios, ele não se precipitou querendo buscar orientação, conselho e direção dos apóstolos que já estavam há mais tempo. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem um desejo de fazer algo e você sabe que outra pessoa já faz aquilo, você nem espera primeiro a busca de Deus ou a direção de Deus e já começa a perguntar para as pessoas, já quer saber como as pessoas fizeram para tentar fazer como elas. Mas é aí que nos perdemos. Paulo ele diz que assim que ele recebe o chamado, a primeira decisão que ele toma é ir para a Arábia. Ficar um tempo reservado, um tempo onde não sabemos exatamente o que ele fez, mas entende-se que ele tirou um tempo para ter ali uma reflexão, compreender melhor o chamado dele.
E só depois de 3 anos, depois que aquilo já estava claro, depois que aquilo que ele já estava vivendo começou a realmente ganhar profundidade, foi aí que ele foi buscar a direção e até orientação dos apóstolos que estavam há mais tempo que ele. E é interessante que Paulo ele faz isso não porque ele não queria a ajuda dos apóstolos, não porque ele não queria que ninguém o orientasse, não é isso, porque vemos claramente que ele buscou depois encontrar com os apóstolos. Porém, ele não dependeu da direção dos apóstolos. E aí está a grande lição da nossa dopamina de hoje. Quantas vezes você, ao invés de buscar a direção de Deus, você vai buscar a direção de pessoas? Quantas vezes você depende mais das pessoas do que de Deus? E é isso que faz muitos dos seus projetos, planos, aquilo que Deus colocou no seu coração, não fluir de maneira abençoada, porque você não tem buscado a direção daquele que pode te direcionar. Nós, muitas vezes, empolgados em fazer as coisas acontecer, vamos realmente buscar todas as alternativas, conselhos, direções, e isso é muito bom. Mas quando isso ocupa o lugar primário de Deus, é perigoso e não é o correto. Paulo ele tirou um tempo na Arábia, ficou um tempo em Damasco e depois ele subiu para Jerusalém para falar com os apóstolos. E eu deixo essa reflexão para você. Quando Deus te dá uma direção, você costuma fazer o que primeiro? Você vai primeiro buscar a direção das pessoas? Perguntar para as outras como elas fizeram? Pedir um conselho, pedir opinião? Ou primeiro você vai para a sua Arábia, o seu lugar secreto, um tempo de oração, um tempo de reflexão, de meditar mesmo naquilo que Deus te deu e até tirar um tempo de jejum para que aquilo que o Senhor confiou em suas mãos possa realmente ficar mais claro ao seu coração. Então fica essa reflexão para você trazer para a sua vida hoje. Não deixe com que as circunstâncias à sua volta e a pressão, a ansiedade de querer fazer aquilo acontecer realmente grite mais alto do que o desejo de ser direcionada por Deus. Eu espero que neste dia a decisão que você tome para a sua vida seja de fato ser posicionada em primeiro depender do Senhor. Assim como Paulo no início do seu ministério, que com certeza ele estava muito empolgado para começar, mas ele sabia também das adversidades que enfrentaria. E não é à toa que primeiro ele precisa ser direcionado por Deus. Porque se você conhece um pouco da história de Paulo, vai se lembrar que ele era o perseguidor da igreja. E sendo perseguidor da igreja, as pessoas iriam duvidar no início do seu chamado, inclusive os próprios apóstolos. Então, ao invés de Paulo tentar buscar a aprovação das pessoas, a validação de homens e até o conselho das pessoas, primeiro ele foi buscar a direção de Deus. Não troque a ordem das coisas. Não estou dizendo que você não deve buscar orientação, conselho e direção de pessoas que já sabem mais do que você, que inclusive têm experiência. Você precisa buscar ajuda. Paulo ele foi se encontrar com os discípulos, né? Ele foi se encontrar com os apóstolos. Ele teve um tempo com Pedro, mas ele não dependeu disso para agir. Por quê? Porque ele estava buscando a direção primeiro do Senhor. Quando você busca a primeira direção de Deus, é Ele quem te direciona, é Ele quem traz resposta para a sua vida. Então hoje, aplique isso em seu coração. E eu deixo para você como uma frase de reflexão da nossa dopamina de hoje, para você anotar, você que está anotando aí, que faz as suas anotações, anote essa frase. Se Deus te deu a direção, é Ele que vai te conduzir. Se Ele dá a direção, Ele te conduz. Ele deu a direção para Paulo e Ele que conduziu Paulo. Deus nunca vai te dar a direção e te deixar perdida no meio do caminho. Deus dá a direção e Ele conduz. Pense nisso. Se Deus te deu algo no seu coração, busque a direção e busque ser conduzida por Ele. E quando for necessário, Ele colocará as pessoas em sua vida e Ele também tocará em teu coração o momento certo de ter ajuda e direcionamento de outras pessoas. Mas Deus nunca pode ser substituído por conselhos de homens. Agora, pega essa instrução e aplique hoje na sua vida. O que hoje você precisa aprender a buscar primeiro a direção do Senhor que você tem buscado primeiro nos homens.
Faça isso hoje, saia dessa dopamina se posicionando dessa forma. Eu quero orar por você, para que essa palavra, para que essa direção, essa dopamina de hoje invada o seu coração e te faça se posicionar com sabedoria. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar a vida dessa conquistadora que me ouve, que ela possa sair daqui renovada, direcionada e fortalecida por essa palavra. Que tudo que foi compartilhado aqui seja como algo frutífero no coração, que venha germinar. Que a atitude, o posicionamento dela seja igual ao de Paulo, que diante da circunstância que muitas vezes gera ansiedade para fazer as coisas acontecerem, ela não deixe a emoção falar mais alto, mas que pelo contrário, o coração primeiro busque a Ti, que tire um tempo para estar com o Senhor, para ser direcionada por Ti, e só depois, no tempo certo, ter a direção e a ajuda das pessoas. Que ela possa compreender a ordem das coisas e não confundir a prioridade. É assim que eu oro e declaro na vida dessa conquistadora que me ouve. Em nome de Jesus, amém. Agora vai lá e se prepare para o dia, seja posicionada e para de ficar buscando opiniões das pessoas, hein? Comece a se vestir como Deus quer te ver. Pergunte a Ele, Senhor, esse look aqui te representa? Se você começar a fazer essa reflexão, com certeza você vai começar a entender se o que você tem vestido hoje está ou não alinhado ao coração de Deus. Porque Deus se importa sim com a forma como você se veste. Fica essa instrução que muda muito a nossa maneira de vestir. E, inclusive, eu tenho uma novidade. Você que me acompanha aqui, que gosta dos nossos estudos, das nossas dopaminas, nossos devocionais, agora você também pode se tornar minha aluna na Escola da Sabedoria. Um lugar onde você vai aprender a se desenvolver espiritualmente, onde estudos e conhecimento espiritual vai trazer maturidade e sabedoria para o seu posicionamento. Se você quiser saber mais, o link está na descrição aqui do vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!